tudo bem? Olá. Então hoje nós tivemos uma outra catequese, né, Ana? Foi a segunda. Então, qual que é o nome do que nós estudamos hoje na catequese? A história de São Pedro. Isso, a vida de São Pedro. E São Pedro foi quem? Foi Papa e um santo também. O primeiro? Papa. Isso. Então, Jesus escolheu Pedro, né? Desde o início. Aí quando Jesus escolheu Pedro, o nome de Pedro era qual? Era Si? mão. E Jesus falou assim para Pedro: Simão, tu és Pedro. Que Pedro significa Rocha. isto, rocha. E Jesus falou assim: a rocha que vai edificar A igreja. a igreja, a minha igreja, né? Então Jesus, ele veio entre nós e escolheu os 12 discípulos. E um desses discípulos foi São Pedro. Pedro. E Jesus escolheu Pedro para ser o Primeiro Papa. primeiro Papa, né? Então Pedro, depois que Jesus morreu, foi crucificado, Jesus enviou o Espírito Santo e os apóstolos saíram em missão. Aí Pedro foi ser bispo de Roma. Mar. Isso. Roma. Ele foi ser bispo de Roma. Por isso, lá em Roma se dá a sede de toda a igreja, né? Da igreja católica inteira. Então, por ele ser o bispo de Roma, ele foi o primeiro. Papa. Isto. Aí eu acho que é o soldado. Eles mandou o São Pedro embora. Naquela época, os cristãos eram muito perseguidos, né? E o imperador lá expulsou Pedro e os outros cristãos de Roma, não foi? Foi. Aí, né, ele foi lá pra Jerusalém. E Pedro assim voltou para Jerusalém. Antes do papai contar essa história que Pedro voltou para Jerusalém, nós lemos o Evangelho de São Lucas, não foi? João, onde fala da pesca milagrosa, né? Que o Pedro estava, São Lucas capítulo 5, que Pedro passou a noite inteira pescando, não foi? Noite inteira, noite inteira. Aí depois, né, ele não pescou nada. Aí Jesus falou assim, volta pro mar de novo. Aí no outro dia cedo, Pedro saindo do mar, né? Porque não tinha pescado nada, Jesus fala para Pedro novamente voltar para o mar e jogar as redes novamente, né? Aí aconteceu o De quê? peixe. Aí aconteceu o quê? Monte. Aí depois, né, quando ele foi jogar a rede, foi muito peixe. Aí a coisa que estava segurando o peixe começou a rasgar, que era muito peixe. Ficou muito pesado, né? Aí ele jogou no barco. Quando jogou no barco, o barco começou a afundar. E aí ele chamou as pessoas que estavam lá de perto, também pescador. Aí ele foi lá, né, no lugar e chamou, aí ajudou para pegar os peixes. Ele ficou com peixe. Isso, então Pedro teve que chamar a outra barca, né? O outro barco para ajudar ele a pegar os peixes, né? Peixes Aí Pedro, com tanta admiração, voltou para a margem do mar e jogou ao pé de Jesus, né? Assim, jogou aos pés de Jesus e exclamou ao pé de Jesus: retira-te aos pés de Jesus, exclamou: retira de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Né? Então Pedro pediu para Jesus se afastar dele porque Pedro era pecador, mas Jesus falou o que para Pedro? Acalma, Pedro. Você vai ser pescadores de homem. Isso. Então aí Pedro começou a seguir Jesus, né? A ver tudo que Jesus fazia, não foi? Foi tudo, né? Depois ele virou um santo. É isso.
Aí depois Jesus falou, Jesus vendo a liderança de Pedro e falou assim, Pedro, para Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aí um dia lá na evangelização de Jesus e os discípulos, né, Jesus perguntou para eles, o que o povo fala de mim? Aí um falou, Jesus, ele fala de que que o Senhor é João Batista. Aí o outro falou, tem outros que falam que o Senhor é Elias. Outros falam que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus perguntou para eles, e vós? O que pensam de mim? E Pedro falou o que para Jesus? E Tu és o filho filho de Deus. Isto, e Jesus falou assim para Pedro: Feliz é tu, Pedro, porque não foi ninguém que te disse, mas Jesus. foi o meu Pai que está. Lá no céu. Então, Jesus falou que para Pedro, que feliz de Pedro falar aquilo, porque ninguém não falou isso para Pedro, foi o próprio Deus que falou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Foi? E o que mais você lembra da catequese de hoje? Eu lembro que contou a história de São Pedro, que São Pedro era um pescador de homem, que ele começou a seguir Jesus, que ele era, que ele acreditava em Jesus mesmo, e aí ele morreu de cabeça para baixo. Ele foi martirizado depois, né? Ele saiu em missão e foi martirizado. Aí depois lá Jesus, que eu te falei também na catequese, que Jesus deu a chave Do céu. para Pedro, né? E falou para Pedro, o que você desligasse na terra, será desligado no céu. O que você que ligar na terra, será ligado no céu. Isto. E São Pedro se destacou entre os 12, né? São Pedro, São João. Aí começou indo muito. Aí começou são demais. Aí eles saíram para evangelizar. Aí Pedro foi evangelizar em Roma. Roma. E aí ele foi lá pra... Depois em Roma ele foi martirizado. Aí antes de ser martirizado, quando ele foi expulso de Roma pela primeira vez que ele foi em Roma, ele foi e voltou novamente para Jerusalém. E lá em Jerusalém eles realizaram o primeiro concílio. Concílio é uma reunião, né? Foi uma reunião dos apóstolos de Pedro, de Paulo, e lá eles decidiram que todo mundo poderia entrar na religião cristã, na religião do cristianismo. Então todo mundo poderia ser cristão, não só o povo não só as pessoas que tinham vindo do judaísmo. Todo mundo. Aí depois Pedro voltou para Roma, ficou lá evangelizando em Roma, e o imperador, lembra o nome do imperador? Imperador Nero, né? Pediu para matar Pedro. Aí Pedro foi martirizado de cabeça para baixo, né? A gente viu isso na outra catequese, falando sobre os mártires, né? Também, né? Quando ele tinha medo de morrer, o anjo estava perto dele, ele não tinha medo de nada. Então, nessa época, os cristãos davam a vida por causa de Cristo, né? Porque Cristo deu a vida por causa de nós. Então, ele não media esforço para anunciar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, não foi? Aí, né? Começou, ele morreu. Quando ele morreu, ele foi. Mas ele não podia ficar igualzinho Jesus,
morrer de frente mesmo. Não se esforçou pra baixo. Ele não sentia digno de morrer igual Jesus morreu, né? E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então, Não pode. nós vimos então na catequese de hoje que Pedro foi o primeiro Papa, ele saiu para evangelizar, Ele seguiu Jesus. seguiu Jesus, E aí Deus fez um milagre pra ele. Quando Ele fez- quando ele ficou a noite inteira, o dia inteiro pescando. Aí ele não conseguiu pegar peixe. Aí ele falou pra Jesus, eu não consegui pegar peixe. Aí Jesus falou assim, ó. Aí ele falou assim, ó, agora você vai lá pro mar de novo. Quando ele chegou lá no mar e começou a pescar, a primeira vez ele pegou um monte de peixe. Aí o negocinho tava rasgando. Quando tava rasgando, a rede. a rede tava rasgando, aí jogou dentro do barco, ó, no barco. Quando jogou dentro do barco, começou a afundar. Aí as pessoas que estavam no barco chamaram. Quando chamaram, aí pegou os peixes e colocou no outro barco. Aí depois só. Então foi o milagre da pesca, né? Aí, a partir daí, o Pedro começou a seguir Jesus, né? E na catequese que você teve com sua mãe esses dias para trás, que ela te ensinou deu a catequese sobre os 10 mandamentos. Você ainda lembra dos 10 mandamentos? Então fala, qual que é o primeiro mandamento? Ó, primeiro, amar Deus em todas as coisas. Fala mais alto. Primeiro, amar Deus em todas as coisas, não falar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não cometer pecados contra a castidade, não roubar, não mentir, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas do próximo. E esses são os 10 mandamentos da lei de Deus, né? Então Deus deixou para um santo, esqueci o nome. Moisés. Moisés. Aí ele viu as pessoas, aí eles pegaram um boi, tipo assim, um boi dourado. Aí ele ficou tão bravo que ele jogou tudo. Então deixa esse assunto para outra catequese. Depois a gente vai falar dos 10 mandamentos. A Ana já tá craque, sabe de cor já, né, Ana? Nunca esqueço. Vou tá aqui. Não esqueço. Tá aqui na cachola? Tá. Não Tudo guardado. pode esquecer para não pecar, né? Que se pecar já era. Se pecar, a gente tem a solução de confessar, né? Essa é a solução, você pode Mas a gente tem que de novo. lutar para não pecar, né? Pecar, nem mentir. Nem mentir. Isso. Não mentir é um pecado também, né? E também, não desejar as coisas do próximo. Você vê as coisas e fala assim, ó, não escrito lá. Ó, deixa. Na outra catequese nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, cada um. Então, até a próxima catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Tchau.